Mas eu quero trazer algo para vocês, para a gente fechar com chave de ouro, para a gente ir para casa, de um tema que Deus tem trabalhado no meu coração e tem queimado no meu coração, na verdade. E tem semanas e semanas que eu tenho meditado sobre isso, que eu tenho pensado sobre isso, e cai como uma luva aqui no Nitro. E eu dei um título para essa palestra, eu dei um título para aquilo que eu quero conversar com vocês rapidamente essa noite, que chama Recomece. Recomece. Queria que você parasse um pouquinho para pensar em recomece, recomeçar, recomeço, porque você está indo para um domingo, você está indo para uma segunda-feira de recomeço, você está indo, ou eu creio que a gente cutucou você, que a gente instigou você, esse era o objetivo. Nós cutucamos você, nós instigamos você, nós trouxemos pessoas para chacoalhar você, para que algo mude, para que algo seja feito diferente, porque se você quer um resultado diferente, você precisa ter atitudes diferentes, conduta diferente. Então, eu quero chamar você para recomeçar amanhã. Eu quero chamar você para recomeçar na segunda-feira. Um novo tempo, uma nova estratégia, um novo na sua vida. E quem estava aqui na quinta-feira à noite sabe que eu precisei viver um recomeço na minha vida. Devido à pandemia, por causa do Covid, num espaço de 3 meses, eu perdi o meu pai. E depois de 3 meses, eu perdi o meu primeiro marido na Covid. Em 2021, e foi uma luta, foi um vento, foi muito tenebroso o que aconteceu comigo. Eu estava com uma bebê de 11 meses, estava perto de fazer 14 anos de casada, de um casamento que eu costumo dizer que não foi qualquer casamento. Eu vivia o Éden dentro da minha casa, dentro do meu casamento, do primeiro casamento. E eu tive que recomeçar, eu tive que buscar em Deus estratégias para recomeçar. E eu sei que eu posso estar falando para você que de repente está em luto, ou você que perdeu dinheiro, ou você que perdeu status, ou você que perdeu relacionamento, porque o luto não tem a ver com perder uma pessoa apenas, tem a ver com qualquer tipo de perda. E viver um recomeço, as chaves que eu quero trazer aqui para você, que Deus ministrou na minha casa, na minha vida, é por isso que eu estou de pé hoje. Foi em 2021, hoje eu estou no segundo casamento, e só esse mesmo que vai acontecer, em nome de Jesus. Já passei a prova, dando glória a Deus. Nós vamos fazer 2 anos de casado, a nossa filha vai fazer 5 anos, Deus nos deu um recomeço, para mim e para a Laís. Deus deu um recomeço para o Pierre, porque tudo tem a ver com recomeço. E tudo tem a ver com a atitude que você tem para o recomeço. E Deus me deu e está compartilhando comigo, eu tenho meditado sobre isso, sobre algumas chaves de recomeço, sobre algumas chaves para você viver esse recomeço, daquilo que você está aprendendo aqui. Quem quer ouvir essas chaves? Quem tem uns minutinhos para ouvir essas chaves? Eu esqueci de pegar. Que é isso, hein? Brasil. Tá aí? Tá só para mim aqui. E como é que faz para isso ir para lá? Eu passei, tá aqui. Aí, ó, viu? A primeira chave que eu quero falar com você e eu quero compartilhar com você é que todo recomeço vai começar com uma decisão. Qual decisão? De recomeço. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: quem decide recomeçar aqui? Quem foi confrontado, de verdade, gente, quem foi confrontado para recomeçar algo na sua vida? Fica de pé rapidinho, só para eu te ver. Levanta, você já vai sentar. Você precisa recomeçar, você foi instigado para isso, para recomeçar.
Boa. Quase todo mundo ficou de pé. Uau. Senta. O que você precisa entender? Que recomeçar não é sobre sentir vontade, tá? Porque no auge da minha dor, no auge do meu luto, você acha que eu tinha vontade? Lembra que eu ensinei para você que nós somos um ser dividido em 3 partes, corpo, alma e espírito? A vontade faz parte da minha alma, e minha alma estava destroçada. Eu não podia me apoiar nela para nada. Eu tive que crer no recomeço. Eu tive que acreditar que existia um recomeço. Eu tive que ouvir testemunhos de fé, como você tem ouvido aqui nesse Carla Sarnes, Samuel, Coutinho, Piero. São insights para você, são pessoas que vêm trazendo para você. Ei, deixa eu te falar, você não é diferente de ninguém que passou aqui não. A sua dor não é diferente de ninguém que passou aqui não. Para você recomeçar, você tem que entender: não posso me apoiar no que eu sinto. Eu preciso decidir recomeçar. Eu preciso acreditar que eu tenho que recomeçar. Todos os dias eu me levantava. E eu tinha que fazer, eu coloquei para mim que pelo menos uma escolha eu tinha que fazer. Não dá para... Peraí. Som. Todos os dias eu chegava e eu falava: eu vou recomeçar. E eu vou tomar uma decisão. Tinha dia que a única decisão que eu conseguia tomar era tirar o pijama. Tá tudo bem. Tinha dia que a única decisão que eu tomava é levantar da cama. Porque eu entendia que para a cura acontecer, para o recomeço acontecer, eu tinha que me levantar. Eu tinha que ter uma atitude. Você precisa crer, você precisa decidir e precisa dizer para você mesmo: doa a quem doer. Ei, alma, tá doendo, mas vai levantar. Ei, corpo, tá cansado, mas vai fazer o exercício. Ei, alma, você tá abatida. Davi, ele tinha um salmista pela Bíblia e ele começava a dizer assim, ele ministrava. Eu costumo dizer que gente que é espiritual, quem é espiritual aqui? Então, eu costumo dizer que gente que é espiritual não fala sozinho, ministra a sua alma. A gente não é louco, a gente não está falando sozinho, mas de vez em quando a gente tem que olhar no espelho e falar: por que você está abatida, minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Espere em Deus, minha filha. Espere em Deus. Você vai ver o livramento, você vai ver o que vai acontecer. Espera em Deus. O primeiro passo da cura é você decidir se levantar, é você decidir por fazer algo diferente, é você tomar posse dessa decisão, é você acreditar que precisa tomar uma decisão. Quem é que hoje toma essa decisão? Outra chave: você precisa entender que Deus não está calado, Deus não está inerte quanto a isso que aconteceu com você. Ele está mudando a sua perspectiva, Ele está mudando o seu olhar, Ele está querendo que você olhe do outro lado, Ele está querendo que você pense diferente. Ele não permitiu isso na sua vida, ou isso não está acontecendo com você. Isso foi uma outra chave muito importante para mim. Por quê? Porque eu conheci o caráter de Deus, eu sabia quem era o meu pai, e eu comecei a olhar para aquela situação da minha vida, aquele luto, a perda do meu pai, a perda do primeiro marido, uma bebê de 11 meses, eu em Belo Horizonte, sem familiar, só com a família cristã, a família da igreja junto comigo.
tendo que recomeçar, tendo que fazer uma decisão. E eu olhava para aquela situação e eu sabia, peraí, eu sei que o meu Redentor vive, peraí, eu conheço o caráter dele, peraí, Deus não está inerte, Deus não está perdendo o controle, Ele não levantou do trono e está puxando os cabelos e pensando, e agora, o que eu vou fazer na vida da Raquel? Olha o que aconteceu lá, coitada. Não. Eu comecei a olhar diferente. Eu comecei a olhar que o milagre era eu continuar viva, que o milagre seria eu me levantar, que o milagre seria eu testemunhar do poder dele se aperfeiçoando na minha fraqueza, que o milagre seria ser a reconstrução que ia ser feito dentro da minha casa, dentro da minha família, que o milagre seria mostrar o caráter de Cristo fluindo na minha casa, fluindo na vida da minha família. Eu me lembro de um episódio, logo após o meu luto, que eu olhei para Deus e eu falei, eu não me senti no direito e eu não tive muitos DRs com Deus e não fiquei perguntando para Deus por que isso, por que aquilo. Isso é bobagem, meu irmão, você fazer na hora que você tem que recomeçar. Tira o olho disso. Bobagem. Mas em alguns momentos eu olhava para Ele, e eu olhava, eu falei, peraí, falava, Deus, eu falo isso, eu ensino isso, eu prego isso, eu falo do seu caráter, o Senhor não me deve satisfação, o Senhor não me deve, eu não vou desviar. Eu falava assim para Deus, eu não vou desviar, porque o Senhor sabe que eu não presto nem para isso, não sei fazer, não vou fazer, não vou me revoltar, mas assim, se algum dia o Senhor quiser me explicar alguma coisa, por quê? Não faz sentido isso para mim. Por quê? Por que você não me trocou? Por que eu dou aula de oração? Eu ensino meus alunos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eram milhares de justos, eu sou justo, eu estava orando por uma situação diferente na minha vida e o milagre não aconteceu. Opa! Eu não consigo mais dar aula de oração, eu não consigo mais crer que a oração do justo tem poder, porque, Senhor, na boa. E um dia à noite eu fui dormir e o Espírito Santo dentro de mim falou assim, vai lá no texto. Eu, que texto? Abre a Bíblia, vai lá no texto. Aí eu olhei o texto, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então, Raquel, é a oração do justo. O seu primeiro marido, o Drummond, ele era justo. Eu calei todas as vozes, eu ouvi a oração dele, ele não quis voltar. Não era esse o propósito que eu tinha para a vida dele. Eu dei oportunidade de escolha para ele, porque ele, ao contrário de você, ainda tive que dormir com essa. Ele, ao contrário de você, morreu vazio. Você tem muita coisa para colocar para fora. Então ele podia, porque ele combateu o bom combate. Agora você tem muita coisa para recomeçar, tem muita coisa para colocar para fora. Então eu ouvi a oração do justo, porque eu não falho. E naquele dia eu entendi, o milagre sou eu. O milagre continua vivo. A carta viva escrita pelo dedo de Deus sou eu. Muda a perspectiva do seu olhar, senão você não vai conseguir recomeçar. Se você estiver nas mesmas mesas, conversando com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas estratégias, você não vai conseguir recomeçar. Você precisa de um puxão de orelha, você precisa de um empurrão, você precisa de um nitro na sua vida, de uma carga na sua vida. Para de olhar para Deus e ficar perguntando por que isso está acontecendo. Por que não? Por que não vai acontecer com a gente o que acontece no mundo todo? Bora, tá bom. Outra chave, a cura está no movimento. Parado, você não vai conseguir recomeçar. A cura, o recomeço acontece enquanto nós estamos andando.
Deitado na rede, não vai haver recomeço. Olhando para você, para o seu vitimismo e pensando: ó céus, ó vida, ó, não vai ter recomeço. Tem um texto, Chuck, coloca aquele texto de Isaías 58, depois a gente volta. Esse texto é muito poderoso. Isaías 58, versículos 6, 7 e 8. Ele diz assim, ó: esse é o jejum que eu desejo para vocês. O jejum que desejo não é este? O jejum, a separação, a consagração, o pedido que eu tenho para vocês. Qual que é o pedido que eu tenho para vocês? Solte as correntes da injustiça. Vai atrás de não fazer injustiça. Desata as cordas do jugo das pessoas. Coloque elas em liberdade. Que mais? Coloque os oprimidos em liberdade. Rompa eles, tira eles do jugo. Que mais? Não é partilhar a sua comida com o faminto, não é abrigar o pobre desamparado, não é vestir o nu que você encontrou no caminho, não é recusar ajuda ao próximo. Aí sim, olha isso, movimento, fazendo, libertando, livrando, acolhendo. Quando você está fazendo, aí sim, a sua luz romperá como a aurora, e prontamente surgirá a tua cura, e a sua retidão será diante de você. É forte ou não é, gente? Tem um texto que diz que a sua cura apressadamente brotará. No movimento. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer viver um recomeço? Se movimente. Vai ajudar quem precisa. Porque por mais que você esteja numa situação ruim, tem alguém pior que você. Sim ou não? Sim ou não, gente? Você já ficou constrangida de você estar reclamando de uma situação? Eu contei para vocês. Eu estava reclamando de quão difícil é começar a correr, porque meu marido corre e eu quero fazer uma prova com o Piero, que ele faz 21 quilômetros, eu só quero fazer 5, para eu estar com ele vivendo a emoção. Aí eu comecei a treinar e é difícil, muito difícil. O máximo que eu consegui ficar correndo é 2 minutos, colocando os botes para fora. Dentro do treino que estava passando, eu falava: não é possível que eu tenho que fazer 10 repetições disso aqui, tá? Um enviado do Satanás mandou esse negócio para mim. Aí quando eu vejo o menino Samuel, aí dá vergonha ou não dá, gente? Pelo amor de Deus. Eu olhei para o lado e falei: nunca mais eu vou reclamar. Você acha que está ruim? Tá não. A sua régua, não é? A sua régua é olhar para quem tem menos que você e falar assim: não, a situação está ótima para mim, eu vou continuar em movimento. Espera aí, está faltando alguma coisa aqui, mas pode vir na minha casa, tem comida para você. Espera aí, está faltando alguma coisa aqui, mas esse entendimento eu consigo te dar, porque por isso daí eu já passei. Toma aqui de graça, eu recebi isso aqui, eu suei para receber isso aqui, mas toma aqui de graça esse ensinamento, toma aqui de graça. Sabe por quê? Porque a mim, eu estou perseguindo a minha cura, eu estou perseguindo o meu recomeço, eu estou perseguindo a minha cura, meu recomeço. Então eu não posso parar de andar, eu não posso parar de me movimentar, eu não posso parar de dar, eu não posso parar de ajudar. E mais um: creia na dupla honra de Deus na sua vida. Olha para o prêmio. Olha para o prêmio, não vai acabar aí. A glória da segunda casa, a recompensa é a obediência. Quando você obedece, quando você está em movimento, a dupla honra chega para você, o recomeço chega para você, a prosperidade chega para você. É interesse do céu, não é só interesse seu não.
Você muitas vezes está fazendo um movimento, volta. Eu estava fazendo um movimento e o meu movimento estava limitado. Tudo bem, o que eu consigo fazer é tirar o pijama, beleza, eu vou tirar o pijama. O que eu consigo fazer agora? O que eu consigo fazer é descer no play do meu prédio para brincar com a minha bebê. Então é isso que eu vou conseguir fazer. O que eu consigo fazer de movimento agora? As pessoas, está precisando disso. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu não queria mais morar no apartamento que eu morava lá em Belo Horizonte, que era o meu apartamento. Pago, eu não pagava aluguel, nada, o meu apartamento. E eu não queria mais morar nele depois que eu fiquei de luto, só que eu não estava trabalhando. Eu estava de só mãe. Não, isso é injusto o que eu falei, está errado. Eu não estava trabalhando fora de casa, porque dentro de casa, quem é mãe aí dá um glória. Sabe o que eu estou falando? A jornada é sem limite, sem fim. E eu estava só em casa, só dentro de casa, eu estava só cuidando da Laís. E eu não estava indo trabalhar e ganhar, eu não tinha salário. E eu morava num apartamento que era meu. E eu falei para Deus, pois eu não quero ficar aqui. E eu vou me movimentar para fazer o quê? Eu vou mudar de apartamento. Os meus amigos começaram a movimentar, achamos um apartamento. Me mudei do apartamento, só que deixa eu contar um negócio para você. Eu fui morar num lugar para pagar aluguel e eu não estava trabalhando. Aí eu fui pagar aluguel no apartamento e eu soube que uma amiga minha, um casal de amigo meu, pastores, estavam passando por um momento difícil, apertado por causa da pandemia, e estavam precisando sair do apartamento que eles tinham de pagar aluguel. Aí eu falei, vai pro meu. Mas eles não iam me pagar, porque eles não tinham condição. Eu dei o meu apartamento e eu fui pagar aluguel. Pergunta se eu deixei de pagar aluguel. Pergunta se faltou alguma coisa. Não, eu só fui obedecendo, eu só fui me movimentando, eu só fui sendo. Eu preciso recomeçar. E eu continuo plantando no meio do caminho. Eu preciso recomeçar, mas essa amiga minha está precisando. Então toma aqui o que você está precisando. É a forma que eu tenho de ajudar. Então toma aqui a forma que eu tenho que ajudar. Eu fiquei 1 ano ainda sem trabalhar, depois que eu fiquei viúva. Quando meu pastor presidente, que é o pastor André Valadão, olhou para mim e falou, eu preciso de você. Tá bom, pastor, bora, vou voltar então. Eu comecei a voltar a dar aula, eu comecei a voltar a ministrar, eu comecei a ajudar as pessoas, eu comecei a inspirar as pessoas, eu comecei a me movimentar. E aí ele falou, não, eu preciso que você se mude para São Paulo. Eu falei, tá complicado aí o seu pedido, pastor. Enfim, eu me movimentei. Segui ajudando, segui plantando. E o recomeço, a dupla honra chegou na minha vida. Aí um dia eu estava olhando para minha família restaurada, para minha sorte restaurada. E eu vi uma cena linda, que eu me emociono sempre. A Laís chamando o Piero de papai e brincando e rindo, os dois. E aí eu comecei a olhar para aquilo. Eu estava embabacada, gente. Eu saí de um apartamento que eu estava morando aqui em São Paulo, de 90 metros quadrados, fui morar numa casa gigantesca de sei lá quantos mil metros quadrados a casa. Elevador, 3 andares, é o sangue de Cristo. A Laís aprendeu rapidinho a gostar do negócio. Ela falava quando eu ia, vem filha, eu ia pela escada lá e minha perna, mãe. Falei, garota, eu vou meter a mão em você. E eu embabacada, aí o Espírito Santo falou assim comigo. O que você fez para o Piero te escolher? Porque escolha o varão tinha, né, gente? Tinha os currículos assim, você tem que ver. São Paulo e o mundo ficou em luto no dia do meu casamento. A gente escondeu o casamento até o último dia, porque eu falei, vão aparecer lá na porta, hein, Tavolace? As meninas vão me... Tinha menina que tinha até vestido de noivo já comprado, que falou que Deus, que falou que ia casar com ele, tinha gente com vestido de noivo até comprado.
Irmã, porque a oração da varoa aqui é forte. Você acha o quê? Crédito no céu, né? Vocês me respeitem. E aí eu toda assim, babacada, o Espírito Santo falou comigo: o que você fez? Porque ele poderia ter feito a escolha dele. Ele não precisava casar com uma viúva que tinha uma filha. Poderia começar do jeito que ele quisesse. Mas é que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. A gente acredita muito nisso. E aí eu olhei para ele, Deus falou assim: o que você fez? Eu olhei para Deus e falei: nada. Querendo falar, não fiz nada não. Estava na vitrine, não fiz, não. Mas não era sobre isso. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: fez sim. Você me obedeceu. Você se movimentou. A cada passo, você ia estando no centro da minha vontade, sempre no centro da minha vontade, sempre no centro da minha vontade, discernindo e obedecendo, discernindo e obedecendo. Tudo fala, eu falo em todo o tempo, eu falo em todos os movimentos. Você ia ouvindo e obedecendo, e quando você fez isso, eu te posicionei. E quando você se posicionou, ele te achou. Porque mulher virtuosa é achada, não caça ninguém não, viu, menina? Viu? Cadê solteira? Tem mulher solteira aqui? Você não está na vitrine, viu? Você não precisa caçar ninguém. Vai se movimentando, vai cuidando das pessoas, vai cumprindo o teu chamado, vai se conectando com Deus, e você vai ser achada, e a dupla honra vai chegar na sua vida. Amém? Olha, eu amei. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Eu não tenho como, gente, o nosso tempo aqui já acabou. A gente já está com um horário. Caminhando para o final, eu só queria compartilhar também algo com vocês, porque isso foi algumas das chaves que eu compartilhei com você, daquilo que Deus, ao longo da minha jornada, do meu recomeço, foi fazendo na minha vida, foi me dando insights e tal. E eu espero ter ajudado você em algo, ter trazido alguma coisa para o teu coração, para a tua vida, porque de fato isso tem, à medida que eu posso, tanto na vida da igreja onde eu pastoreio, quanto na vida do nosso grupo de mentorados, das pessoas que chegam perto de nós, eu ajudo, eu ensino, eu pego pela mão, eu vou falando. Eu sei que nas redes sociais, no Instagram, eu escrevo texto, eu escrevo mensagem, aquilo que Deus vai falando comigo. Eu não tenho problema de compartilhar, eu não tenho problema de reter nada, mas eu nunca fui, Piero já compartilhou isso com vocês, eu nunca fui tão intimada pelo céu a fazer algo maior, a ajudar de uma maneira. No primeiro dia, 2 homens aqui me impactaram, de todas as pessoas que subiram. Um é o Enzo, eu não sei se o menino Enzo está aqui ainda, aqui ó, lindo, com os olhos cheios de lágrima, subiu aqui, olhou para mim, porque ele perdeu o pai também no Covid. Ele olhou para mim e falou: entendi, obrigada, mas eu estou tendo uma dificuldade. Eu olhei para ele e falei: cara, eu vou te ajudar. Só que eu tenho vontade de ajudar todo mundo, eu tenho vontade de falar todo mundo, mas tem gente que não vai consumir tudo do Instagram, não vai consumir o curso online que eu também tenho gravado lá no Seminário Teológico Carisma, não vai. E aí muita resistência, com muita coisa para fazer, mas eu queria compartilhar algo que nasceu no meu coração, e tem algumas coisas daquilo que eu falei, é o que eu vou falar também. Eu vou passar aqui para te mostrar o que Deus me deu. E nasceu agora. Deixei o povo louco, porque Deus já estava falando. Quando você falou comigo e um outro rapaz, eu não peguei o nome dele, falou comigo, eu olhei aqui no palco, porque eu queria no meu coração fazer algo com mulheres.
Eu queria fazer uma imersão com mulheres, pegar essas mulheres, tirar a mulher do luto, tirar a mulher da inércia, e quando ele olhou para mim, quando todo mundo podia ter me abraçado, mas 2 homens olharam para mim e falaram que precisavam de ajuda com os olhos. Eu olhei para o Piero aqui no palco, eu falei, não pode ser só para mulher, não pode, por quê? Porque tem muito homem também que precisa recomeçar, que precisa sair do lugar, que precisa viver uma nova vida, que está sofrendo algum tipo de perda, algum tipo de luto, algum tipo de dor, alguma coisa. E aí eu deixei o povo louco aqui, porque eu falei, é fevereiro, é uma jornada. Eu liguei, gente, para vocês terem uma noção, Deus estava falando tanta coisa comigo, e uma das pessoas assim, eu não vou trazer grandes nomes nem nada, porque Deus me deu muitas chaves para ajudar você, e vai ser lindo, vai ser incrível. Por isso que eu falo que a sua nova vida já chegou, porque não tem uma velha vida depois disso. Nós não vamos aceitar isso na tua casa, na tua vida, na tua família. Existe uma cura da dor, do luto, e você precisa viver esse recomeço na tua casa, na sua vida, como for. E eu quero só falar algo para vocês. Gente, eu mandei uma mensagem hoje cedo para Carla, que foi minha psicóloga, ela lá de BH, uma mulher incrível, profissional, nerdzona, cheia do Espírito Santo. Ela é uma pessoa que eu vou querer trazer junto. Por quê? Porque nós vamos unir ciência, porque tem técnicas que elas fizeram comigo que me salvou. Então tem dinâmica, tem técnica. Eu falei para ele, eu não vou ficar chamando ninguém, eu vou entregar algo que foi realmente a minha trajetória do luto, da dor, da perda, mas eu preciso trazer ela comigo. E gente, eu vou fazer um negócio que nem sei se vai dar certo, mas só o comecinho do áudio dela, se der certo vai ser legal, se não der, amém, vai estar legal também, eu te conto o que é. Mas eu falei com ela 10 horas da manhã, minha amiga, Deus me deu isso, você sabe, eu preciso de você comigo, eu não sei como é que, ora, eu falei para ela, ora, vê o que Deus fala com você, e fala comigo, se você pode estar comigo, porque eu preciso fazer essa dinâmica. Aí eu falei as dinâmicas para ela, eu preciso que eles entendam isso daqui, tal, não sei o que. Olha o áudio dela para mim, meia hora depois. Amiga, você não tem noção. Calma aí. Amiga, você não tem noção do que esse segundo áudio seu veio com a resposta de Deus. Eu estou escutando ele em choros, em lágrimas, porque essa semana passada eu estava orando lá no Éden, de joelhos, e pedindo para o Senhor para fazer alguma coisa, para fazer algo para mulheres, para fazer diferença para homens. Ela estava em choque, gente, chorando. Ela começou a chorar. Ela falou, eu não estou acreditando na mensagem que você está me mandando. Eu estava no Éden. Ela é no escritório, no consultório dela, ela fez um jardim, ela colocou o nome do Éden. Então quando a gente está presencialmente com ela, alguns momentos ela leva a gente para esse jardim, que é terapêutico, que é um monte de coisa. Ela falou, eu estava há 3 dias atrás, ajoelhada no Éden, orando e falando, Senhor, eu preciso fazer mais, Senhor, eu preciso fazer mais. Quando eu estava orando, chorando, Deus falou no meu coração, você vai unir ciência com espiritualidade, vai chamar Raquel. Aí ela falou, Deus, eu não vou chamar a Raquel, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nada, e agora você me chama, deixa eu falar, Deus está nesse negócio, e nós vamos tirar as pessoas da dor, nós vamos tirar a pessoa desse lugar de trevas, nós vamos tirar essa pessoa do lugar do luto. E se você conhece alguém que precisa recomeçar, que precisa viver uma nova vida, você vai ser canal de bênção para essa pessoa, vai ser você ou vai ser essa pessoa. E enfim, querido, é isso, vai ser dia 26, 27, 28 de fevereiro, aqui em Alphaville, presencial. Nós vamos fazer essa imersão e a sua nova vida já chegou.